Oi, tudo bem? Meu nome é Lua May. Vamos para mais um vídeo basiquinho aqui do canal e hoje assunto sobre a mulher japonesa, um passo para trás. Então, se você assistiu aquele vídeo anterior a esse, que era como era a vida da japonesa, como as japonesas são, esse aqui é mais ou menos uma continuação. E por que que eu digo um passo para trás? É um passo para trás não na hora que vai andar junto com o marido, mas um passo para trás na sociedade, porque a mulher aqui ela é considerada em segundo plano. Aqui o marido é considerado o testa de ferro, o pilar da casa. Tanto que, ainda hoje, a mulher ao se casar, ela tem que colocar o sobrenome do marido. Ela tira o dela e coloca o dele. A não ser em casos especiais em que a família da esposa não tenha irmãos para prosseguir com o nome e o novo marido dela ou das irmãs, no caso, ele seja o segundo filho ou o terceiro filho. E agora está em trâmite uma lei que eles estão considerando a mulher continuar com o nome de solteira. Mas segundo a pesquisa, muita gente ainda é contra. Apesar que hoje em dia as coisas estão mudando bem devagarinho, mas tá. A mulher japonesa, ela ainda hoje, ela sofre muita pressão social. Elas, antigamente, até os tempos atrás, elas se casavam com casamento arranjado. Raramente as pessoas aqui no Japão se casavam por amor. Eram tudo tipo um contrato social, entre aspas. E por questões sociais, elas não se separavam. Por questões sociais e financeiros, elas não se separavam. Elas aguentavam tudo até o fim. Desde pequena, a mulher japonesa, ela é criada em casa para ser tolerante. E por pressão social, elas também tinham filhos. E por pressão social, geralmente as mulheres eram pressionadas a ter o primeiro filho do sexo masculino. Diziam eles que o primeiro tem que ser homem e o segundo pode ser menina. Mas eu acho que, quanto a essa questão, muita gente no mundo prefere ter um filho do que uma filha, porque sabem que as meninas sofrem muito. Principalmente aqui no Japão, que o homem ele é o pilar da casa e a mulher quando se casa, ela já não pertence mais à família dela, ela pertence à nova família, à família do marido. Então lá ela é recebida como se fosse uma filha. E se for o primeiro filho, no caso o Chonan, ela tem que cuidar dos pais até o fim da vida. É muita pressão, né, gente? Ser japonesa não é fácil, elas sofrem pressão por todos os lados. A beleza japonesa é considerada com a pele bem branca, bem alva. Elas têm que ser magérrimas, quanto mais osso, melhor. Os cabelos têm que ser pretos ou naturalmente escuros, e de preferência liso. No âmbito trabalhista, até hoje, as japonesas não têm muito espaço. Quando é que as japonesas têm um cargo executivo numa grande empresa? São muito pouco, muito pouco. Na política, então, nem se fala. Vocês acreditam que no Japão só tem 20% de advogadas? Na área política, o antigo primeiro-ministro Abe, ele gostaria de colocar muitas mulheres na política, mas não haviam mulheres experientes o suficiente ou aptas o suficiente para exercer tal cargo. Visto que aqui no Japão quem elege é o Clube do Alinha e a maioria deles vem da faculdade de Waseda. Esse lance de política aqui no Japão, desde antigamente, funciona como se fosse um clã. O atual primeiro-ministro, Suga Sori, ele não faz parte desse clã, ele não é dessa família aristocrática. Ele é um dos únicos, mas um dos únicos mesmos, que conseguiu chegar a primeiro-ministro sem pertencer a esse clubinho fechado. E é por isso que as mulheres aqui não têm vez. Sabe quando que eles vão eleger uma primeira-ministra? Só quando houver muito, mas muita pressão mesmo de fora, porque se depender dos homens japoneses, não tinha. E você que mora aqui no Japão, viu nos noticiários de TV que há um tempo atrás, que a Universidade de Tóquio, que é a melhor universidade do país, eles não deixavam as candidatas do curso de medicina passarem nas provas, porque eles queriam que os meninos é que fossem os médicos. E por que eles não deixavam as meninas passar? Porque eles diziam que as meninas não faziam carreira, as mulheres têm que parar para ter filho, as mulheres têm que parar para casar. E quanto mais carreira elas têm, menos elas se casam, menos elas têm filho. Lembrando que a natalidade aqui no Japão tem caído a cada ano. Agora você imagina, a melhor universidade do Japão, que é a Universidade de Tóquio, faz isso, imagina as outras.
deixaram de exercer uma bela carreira por causa que tinha cartas marcadas. Então, é por isso que eu falo que a japonesa aqui, ela está sempre em segundo plano e ela sempre está um passo atrás do homem. Aqui todo mundo sabe como que é a vida das modelos, vida das cantoras, vida das atrizes, desses pessoal aí que trabalha nessa parte de entretenimento. Elas são praticamente escravas dessa sociedade. Então é por causa dessa pressão que tem muitas japonesas que, de tão oprimidas, quando conseguem chegar um pouquinho a mais que as outras, elas viram um demônio em pessoa, porque tem umas japonesas que são endiabradas. Elas parece que nasceu com a maldade em pessoas, são ruins mesmo. Então foi a sociedade que a fez assim ou elas nasceram assim? Hoje em dia, as mulheres conseguiram muitas coisas boas, conseguiram muitas coisas, muitos direitos, mas ainda a carga como mãe, como esposa, como cuidar dos filhos, das finanças, essas coisas todas ainda estão com ela. Além dela ter que trabalhar, ela tem que cuidar da casa, tem que fazer as compras, tem que fazer tudo. E a cultura japonesa, ela não é aquela cultura que aceita uma empregada doméstica, mesmo porque aqui a maioria não consegue pagar uma empregada doméstica e é muito difícil você conseguir uma pessoa para trabalhar de faxineira algumas vezes por semana ou por mês, porque a cultura japonesa, além de não permitir isso, eles ainda não concordam, ainda não entrou na cabeça deles que uma pessoa pode entrar na sua casa e fazer a faxina. Se bem que as coisas aqui são práticas, mas mesmo assim, faxina é faxina, né? Eu só não tenho porque eu não posso pagar. E é por causa de toda essa pressão que ela sofre, por causa de todas essas coisas, que depois que veio a pandemia, o lockdown, juntando-se ao desemprego, as dificuldades e o marido em casa, as mulheres acabaram ficando muito, mas muito, muito estressadas com as crianças, o marido não fazendo nada, não ajudando, não cooperando, e muitas delas acabaram ficando, acho que, doentes e se mataram. Porque aqui, quando você tem algum problema psicológico, isso eles não consideram uma doença. Isso, a maioria deles ainda consideram mimimi. E muitas vezes, para você conseguir uma consulta num psicólogo, num hospital, você demora meses. Você demora mais ou menos 2 meses, 3 meses, e olha lá para poder marcar uma consulta. E essas coisas de coração, gente, tem que ser logo. É uma coisa assim que quando a gente sente, é muito terrível. Só quem sente sabe o que é. Essa dor interna que ninguém consegue ver, eles ainda consideram frescura. Então, o que acontece? Muitas acabam se suicidando. E em outubro do ano passado, a gente teve 852 mortes causadas por suicídio feminino. Foi uma taxa tão elevada, tão grande, que o governo começou a se preocupar. Eu vou colocar uma foto aqui, talvez dê para vocês terem uma ideia. Só para você ter uma ideia, mulheres na faixa de 20 anos foram 105 pessoas. Mulheres na faixa dos 30 anos foram 112 pessoas. Mulheres na faixa de 40 anos foram 142 pessoas. E mulheres na faixa dos 50 anos foram 133 pessoas. O que as levaram a fazer isso? Você que mora aqui no Japão, você que conhece bastante a vida das japonesas, assim como eu, o que você acha? Os motivos citados nessa pesquisa foi pandemia, trabalho ou dever, ou seja, violência doméstica, cuidar dos filhos ou, quando tem idosos, cuidar dos idosos em casa. Isso fez com que elas ficassem muito estressadas, além de perder o emprego. E um pouquinho antes de outubro, os japoneses sofreram 2 perdas de 2 pessoas bem famosas, 2 japonesas bem famosas e queridas por eles. E reza a lenda que quando uma pessoa muito famosa aqui no Japão, principalmente mulher, se suicida, nos próximos 10 dias é provável que ocorra uma corrente de suicídios femininos. Nós que vivemos aqui, raramente acho que a gente vai ter uma atitude dessa. Eu, como tive vó, mãe japonesa e praticamente sou japonesa, eu entendo bem essa parte da sociedade japonesa, de como é ser japonesa e como a gente sofre pressão. Muitas vezes, não só por ser japonesa, mas pelo fato de a gente ter nascido mulher. Enfim, as japonesas são guerreiras e eu acho que todas as mulheres, seja de onde for, elas são todas guerreiras. E os direitos iguais, você acha justo?
E eu vou terminando o vídeo de hoje na esperança de que, com esses 2 vídeos, você possa entender um pouco melhor a sociedade japonesa, as mulheres japonesas e por que elas são assim. Porque, às vezes, esse número de suicídio também é alto aqui na sociedade. Talvez, depois disso, a gente possa ter um pouco mais de compaixão em relação a elas. Então, se você não é inscrito, se inscreva, deixa seu like, deixa seu comentário e vamos para outros vídeos que eu tenho que fazer. Tchau!